Olá, sou o Hudson Lucena. Eu, Bruno Viana. Estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast. E iniciamos o ano. Iniciamos o ano. Primeiro podcast do ano. De 2023. E aí? Promessas pro ano novo? Tem muitas? Organizar melhor na faculdade. Ser mais organizado. Eu espero também ser, né? Porque o semestre passado, meio que você vai desorganizando assim no final já. Vai ficando embaçado. Eu tô com o planejamento da faculdade de fazer flashcards de todas as matérias já passadas e das... Vamos ver se esse ano eu consigo, pelo menos... Ano passado eu tentei. Pelo menos uns 3 flashcards, quem sabe? As 2 primeiras semanas eu fiz, na terceira eu desisti. Vai aumentando meus conteúdos. Aí vai pegando, mas... Principalmente das matérias passadas, né? Pra sempre dar uma recordada, eu acho que eu tô mais com esse planejamento, assim. Da faculdade eu acho que é esse mesmo, assim. Na verdade, nossos planejamentos é mais da faculdade, porque já toma mais da metade do tempo. Nossa vida, eu fico mais na faculdade do que em casa, né? Então é a segunda casa. Exato. Então... E vocês? Conta aí pra nós quais são os planejamentos do... O que vocês prometeram para 2023? Eu prometi fazer flashcards no último podcast do ano. Porque 2022, acho que eu vou ter que renovar o de 2022 também, algumas coisas. Esse também, parar de comer besteira, mas já não deu certo. Entrar na academia e focar na academia. Esse daí eu já nem tento. Eu tentei, mas não deu muito certo. Esse eu já nem tento. Projeto Verão já deu início, já tá no fim? Projeto Verão 2024 agora, né? Projeto 24. 2024, com tudo. Vamos ver. Bora pra vinheta? Bora pra vinheta. E aí? Então, eu começo nessa semana. Porque eu já peguei um caso já pra iniciar o ano já assim com alertas de gatilhos. Como sempre. Dessa vez virou o ano, mas não mudou os temas. Exato. Eu juro que às vezes eu tento, falo, não, eu vou pegar. Aí como eu conheço muitos, assisto muito aquela série Criminal Minds, não sei o que, entre outras, Mind Hunters, entre outras séries assim. E assisto muito documentários, aí eu vou lembrando o nome dos assassinos e eu falo, acho que esse caso era tranquilo, deixa eu pesquisar. E quando eu começo a pesquisar, não chega a ser tão tranquilo. Não é tão tranquilo assim, porque que nem eu falo, né? A gente já vem falando. A gente não vem aqui simplesmente com o que a gente só sabe, senão a gente vem, estuda os casos, lê podcast, não? Ler artigos científicos por podcast para vir aqui, pesquisa jornais, tudo assim, notícias, tudo. A gente faz todo um trabalho, então não é simplesmente só chegar aqui e gravar. Então até por isso a gente sempre pede um apoio de vocês comentar, se gostaram, se não gostaram, ideias, que divulguem para as pessoas. A gente vai melhorar um pouco mais. Exato. Logo a gente começou o ano, mas ainda a gente está com a temporada antiga, com a primeira temporada, mais ou menos ali final de março para abril a gente vai começar uma nova temporada nossa. Que a gente já vai estar organizando todo o cenário todo. Que tá vindo. Já está planejando aí algumas mudanças. Exato, e tudo mais. Já sentou, já fez algumas coisinhas. Alguns planejamentos. Vocês vão gostar bastante. Espero que sim. Esperamos, né? Então, vamos lá. Bom, o meu tema eu queria começar uma área que eu tenho assim muito apreço, que eu gosto muito, que é a área da tecnologia. Certo. E quando inicio o ano, sempre fico na expectativa, porque acontece agora no início do ano, a maior feira de tecnologia do mundo. Eu esqueci o nome dela. Que é a CES. Isso. No caso, agora em 2023, que a gente tem a grande feira de tecnologia. Só que eu não vou falar sobre ela, é algo assim que... Sobre tecnologia e tudo. Envolve tecnologia. Que a gente conhece como o grande polo econômico da tecnologia atualmente. Vale do Silício. Isso. Fugiu por um segundinho o nome ali. Ou Silicon Valley. Você já se perguntou por que Vale do Silício?
Eu lembro que eu já tinha pesquisado já, porque eu me interessei muito pela área da tecnologia em si. Sim. Na época que eu estava estudando biomedicina, tinha um dos possíveis segmentos que eu queria seguir da biomedicina, que eu acabei não seguindo nenhuma, já vim direto para a medicina, que era nanotecnologia. E eu estava vendo muita coisas vindo da nanotecnologia ali do Vale do Silício. Então eu comecei a estudar muita coisa, vi várias histórias doidas assim, várias tecnologias top pra caramba, mas eu lembro ter visto alguma coisa assim sobre o porquê Vale do Silício, mas eu não tô recordando. Eu lembro que eu vi, mas ao certo, pra não falar besteira, prefiro deixar pra você. Bom, o Vale do Silício recebe esse nome por conta, o silício no caso, ali é uma região de vales, que nem sempre se chamou assim, é um nome bem recente, de 1990 para cá, e recebe esse nome por ser um dos principais componentes de fabricação de chips de computadores e outras tecnologias. O silício é tipo a matéria-prima para... É o que a gente usa... Eu não ia falar merda não, era mais ou menos isso que eu ia falar. É o que a gente usa, não em HD, mas em SSDs, pendrives... Sim, eu quero falar que silício, de armazenamento, que silício era um dos componentes utilizados para componentes eletrônicos. Sim. Mas eu não fiquei com tanta firmeza assim, quando falar merda. Então, mas começando, a gente ali nem sempre foi um polo tecnológico. Antigamente era conhecido como região do Vale da Santa Clara Valley, que era um vale conhecido por ser um dos maiores produtores ali de ameixa e especiarias ali dos Estados Unidos. Quase nem mudou. Você vê hoje em dia... Eu tô com ameixas com maçãs. Quem pegou, pegou. Quem pegou... não pega mais. Já foi. Então, nós temos ali um grande fator que ocorreu para que isso acontecesse, a formação desse vale. Temos a criação da primeira universidade ali, que a gente conhece por... a primeira universidade ali daquele centro ali, né? Sim. Que a gente conhece como Stanford, que foi criada ali em 1885, que basicamente é uma faculdade de ciência e engenharia. Ciência... não da computação em si, porque ali a computação ainda estava nascendo. Foi ali pós Primeira Guerra Mundial que a gente tem a criação dos primeiros computadores, né? Como o ENIAC, esqueci os Os restos. computadores não é domésticos, Não, tínhamos os industriais na época, né? Mas não é doméstico. É a palavra certa? Computadores domésticos? Não é doméstico. Do que? Os computadorzinhos menorzinhos que Comerciais. Comerciais? Uhum. Então é isso, os computadores comerciais. Porque Até até então porque era comercial já para as tinha pessoas. já os outros a computadores gente gigantescos sim. e tal. Mas ali foi realmente Foi. a época dos... Foi o que, dos assim, revolucionou bastante, foi a Stanford. Sim. Que temos ali as maiores empresas surgiram dali, os alunos eram dali, né? Sim. Embora não se formou, mas o Steve Jobs ficou 1000 anos em Stanford ali nos dormitórios dormindo de graça. Não se formou, não chegou a se formar, mas... Mas... Nem Vamos precisa falar mais também, um pouco né? ali. Enfim. Bom, para começar ali a história, temos a criação de Stanford, que foi primordial para essa criação. Em 1909 a gente tem ali onde foi instalada a primeira estação de rádio, que é a estação de rádio San José. Foi ali, foi mais que experimental, porque ali, como era uma região de vales, era um lugar potencial para eles terem esse teste, ver como é que se comportavam essas ondas através das montanhas ali, Certo. que tinha uma região de formação de montanhas, para ver. Sim. Então foi a criação da primeira estação de rádio, não da rádio, porque a rádio eles já tinham tudo, aquele negócio de rádio. Sim. Mas a estação de rádio foi a primeira a ser criada. Então, com isso, temos ali o nascimento de grandes potenciais gênios, vamos dizer assim, né? Por causa de Stanford. Então a Marinha olha assim, nossa, uma região promissora. Vou comprar um terreno ali. Pega e compra um terreno em 1933. Essa parte eu já não sabia. A Marinha dos Estados Unidos compra e fabrica um dos laboratórios ali de experimentação também. Eles investem naquela área e futuramente a NASA compra um ali ao lado. Ali perto também, já por conta daqueles alunos, já pegar esses potenciais alunos. Vocês estão fazendo o que? Nada? Cola aqui. Aí um grande
um grande personagem nessa história foi Frederick Terman, que ele foi reitor da universidade por um tempo. Ele foi reitor da universidade e foi o conhecido como o Pai do Vale. Foi o que... O Pai do Vale? O Pai do Vale. O Pai do Vale do Silício. Ô pai, manda um vale aí pra mim. Foi um dos pioneiros ali, porque ele conseguiu trazer bastante desenvolvimento para aquela área. E, se eu não me engano, ele criou uma das empresas, mas não lembro qual foi. Não lembro qual foi. Ah, lembrei. Que ele foi um do primordial para criar o Vale, que foi até o que levou o nome, porque ele foi um dos primeiros a criar resistores a silício. Que antigamente não era silício. Tínhamos resistores a vácuos, que era utilizado em rádios e tudo, mas o que facilitou bastante ali foi essa questão de usar o silício, porque os resistores começaram a ficar menores. Então, assim, possibilitando a diminuição dos computadores. Pô, legal. Essa eu não sabia, não. Sim. Aí temos ali, logo ali junto com ele, temos Shuri. Eu esqueci o primeiro nome dele, porque os Estados Unidos eles só usam o sobrenome. Que foi o primeiro... Ah, tá. Gente, que letra feia que eu fiz hoje. Misericórdia. Tava bêbado. Foi preparado. Ele foi também, ele junto ali, ele começou a comercializar junto e decidiram abrir a sua sede em Mountain View, que a gente conhece hoje como o lar da Google. Mountain View fica ali naquela região. O Google fica naquela região de Mountain View. Tá bom. Passado isso, a gente tem já mais um outro grande desenvolvimento para a área, que foi a criação da ARPANET. Sabe por que foi criada a ARPANET? Diga. Eu sei o que é a ARPANET, mas por que? Eu não sei por quê. Porque ela foi criada com o intuito de facilitar a distribuição de documentos entre faculdades. Então, ela inicialmente foi criada uma rede entre as faculdades, entre as universidades dos Estados Unidos. E a ideia é a partir de Stanford. Então ele foi criado meio que ali a primeira rede ali que a gente conhece, a ARPANET. Se eu não estou enganado, o Facebook, acho que foi mais ou menos alguma coisa assim, né? A ideia inicial era somente conectar os estudantes, tanto que eu acho que até saiu, posso estar falando merda, eu não lembro, de Stanford também ou não? Eu acho que foi de Stanford. Eu não sei, o do Facebook, mas o Facebook inicialmente a ideia... Stanford é o Harvard. A ideia inicial... Essa eu não peguei agora. A ideia, eu não lembro também de onde ele veio, mas a ideia inicial era simplesmente ele conectar várias pessoas das universidades. Meio que para ir mostrando a vida dos estudantes, de um estudante para o outro ali. E aí depois fez o boom que fez e depois... partiu pro mundo todo. Pois é, ali a gente tem, né, o nascimento da ARPANET, que foi para facilitar. E nesse tempo ainda era muito difícil você ter computadores comerciais, né, que a gente fala. Sim. Muita gente não tinha computadores, então era mais coisas de universidade e tudo. Por isso que as redes se restringiam somente ali às faculdades. As pesquisas de... Aí o que mudou bastante isso foi em 1970, com a criação da Xerox. Não, a Xerox já existia. Em 1970, a Xerox pega e faz um investimento grande já naquela região. Olha como é que tá Harvard, Stanford e tudo. Vou falar de Harvard do Facebook. Foi bom. Que aí ela olha para Stanford e tudo. E nessa época, Schuld já era conhecido como um dos primeiros ali também. Ele junto com o outro, eles criaram ali o... qual o nome? É também um centro de pesquisa ali em Stanford, que foi o que também ajudou bastante, que foi dali que nasceu várias empresas. Foi desse centro de pesquisa que foi esse desenvolvimento. Nós temos ali em 1970, que a Xerox cria o seu centro de pesquisa, e graças a isso a gente tem o que mudou bastante a computação dali em diante. Ali temos, eles juntam, né, os componentes e tal, eles criam computadores menores, e temos a criação do padrão internet a partir disso. Padrão Ethernet mesmo, de conexão, não internet. Ethernet com E. E também Xerox é uma empresa, não o tiozinho da esquina que faz a Xerox. A Xerox era a empresa. Ainda existe, mas muita gente não conhece, né? Eu ouvi falar, exatamente até porque eu Acho que pesquisei eles muitas usam a coisas computação ali. iCloud agora, não sei. Não sei, eu cheguei a pesquisar. Eu sei que acho era que uma eles não chegam empresa... mais ao consumidor final agora, acho que eles... mais tipo, por empresas mesmo. Por empresas ali. Mas eu sei que era uma empresa porque, na época, como eu falei, que eu pesquisei muito sobre o Vale do Silício, eu vi algumas empresas e ela tava lá, tanto que eu achei até esquisito o nome. Eu falei, Xerox? Xerox.
Falei, que Xerox tá fazendo aí, Chico? Eu fui ver, eu vi que era uma empresa. Aí também eles foram assim, não os únicos, né? Porque depois eu vou passar até o nome de uns filmes aqui, que é muito bom pro pessoal já saber mais dessa história da criação do A Vale do conexão Silício. porque o meu também, eu também vim com o nome de um filme pra indicar, porque foi inspirado no... Tem no dois doidinho. filmes que um eu assisti, meu Deus, eu O não vi aquele doidinho filme. do caso de hoje. Que ele conta bastante e nesse filme vai dizer também, porque a Xerox é uma das responsáveis também por criar a interface gráfica da computação, mas temos também outras figuras aí, né? Que ajudou bastante, que foi a criação depois do Windows e tal, que vai entender mais depois, a gente entende sobre isso. E o filme vai especificar isso bastante. Aí com a criação, porque antigamente você utilizava computadores com códigos. Uhum. Era como se fosse, a maioria era programador e tudo que utilizava, você usava o teclado e tal. E o que mudou bastante também foi a criação, por conta da interface gráfica, você precisa de algo para meio que mexer naquela interface. Então eles criaram o que a gente conhece hoje como mouse. Sim. Foi acho que o Bill Gates que foi atrás, e quem tava indo junto era o... Ai, acabei de falar o nome dele. Steve Jobs? Isso. Sim. Tanto que no filme do Steve Jobs mostra que aí eles entram, tipo, é meio que uma primeira briguinha entre eles. Eles compram, na verdade eles compram essa tecnologia da interface gráfica baratinha na época. É, e meio que uma primeira briga ali entre eles, que os dois queriam. Sim. E meio que teve uma briga entre eles pra conseguir. Aí eu não lembro se os dois, obviamente, Esse os eu dois não conseguiu, né? esse eu não quero entrar tanto em detalhe porque eu quero falar mais sobre isso futuramente. Para falar sobre a criação da Microsoft e da Apple. Legal. Aí, passado isso, temos toda essa tecnologia, em 1972 temos a criação do primeiro videogame. Uhul! Que não é possível que quase ninguém conheça, né? O Atari. Meu pai falou que ele jogou muito Atari, Meu pai sempre não teve muito dinheiro e tal, mas eu acho que ele conheceu algum... Ele nunca deixa muito específico assim, mas ele falou que jogou muito Atari. Não sei se tinha um amigo que tinha esse videogame, o Atari, ou se ele trabalhando, ele comprou pra ele, alguma coisa assim. Depois eu vou até perguntar pra ele, assim, pra especificar essa parte da história dele. Mas ele falou que jogou bastante. Só que esse Atari aqui ainda não era o que a gente conhece. É o comercial. O console. Esse aqui foi inicialmente vendido para fliperamas, que é aqueles grandão que a gente conhece. Rodava 1 ou 2 jogos só, tipo, e era os máquinas bichão grandão. Que era o... Eu acho bonito aquelas máquinas. Também, eu sou louco pra ter. Eu também. Tanto que... Então, eu já vi até uns projetinhos assim no computador pra fazer. Mano, muito louco. Aí eu vi aqueles de Atarizinho que é uma mesinha aqui, mesinha aqui, a bolinha fica indo. E o outro, e um dos, depois vieram vários, e eu acho que um dos que mais chamou a atenção assim pela parte era o de tênis. Você chegou a ver o de tênis? Que muda, nossa, a revolução assim. Nossa, era muito bom. Joguei. Todos esses acho jogos bonito, assim. eu tinha vontade de ter um. O que eu olho Eu acho muito retrozinho, acho muito também, eu acho muito bonito. É o que eu olho assim, eu vejo muito o pessoal, que nem o Gustavo, meu irmão, ele é mais novo, tem 18 anos. Ali eu acho que se ele jogou algum jogo mais antigo assim, pra saber qual que é a origem dos jogos e tal, acho que foi tipo no máximo aquele da cobrinha, assim, aquele Bomb Man, essas coisas assim. Bomb Man eu já peguei ele já no final. Né? Na verdade, nem o Bomb Man eu acho que ele jogou um outro que lançaram mais pra frente, que era um bichinho rosa e um... Ah tá, ele já era no computador, já era online. Sim. Não, então, não. O Bomb Man eu conheço dele tem a tempo. Meu primeiro console ali foi o Mega Drive. Não, eu tive o Master System. Um azulzinho aqui. Sim, eu tive o Mega Acho que foi o Drive. Master System 3, que ele era até o do Sonic. Ele tinha vários jogos do Sonic. Sim, também tive o Master System e depois tive o... E eles tinham uma imitação de Mario também. Eles não tinham a licença do Mario, eles imitaram o Mario ali. Aí tive antes, assim, do Nintendo lá, esqueci, Nintendo 68, acho. 64. 64. Nintendo 64. 64 ou 68? Acho que era o 68. Não, 64 PS, 64 bits.
Porque tinha o Nintendo 8 bits e depois surgiu o 64. 32 e 64. Então acho que o Mario 64, aí depois 68. foi pro Play 1, 2, Pois é. aí vim pros Xbox da vida e parei porque comecei a trabalhar. Eu fiquei ali no 360. Aí a maioria dos jogos Tô do doido pelo computador. One ainda. Mas mesmo assim, tipo, eu joguei fliperamas, jogos de fliperama. Nunca joguei em fliperama. Muito bom. Em fliperama não. Aí joguei Pac-Man, Ai. Pac-Man, aquele outro que ficava pulando assim pra subir na nuvenzinha. Pac-Man, Donkey Kong. Donkey Kong. Nossa, esse daí eu me matei de Deixa eu jogar ver. Mario. Só que eu tô Mario. os jogos ali bem da Atari mesmo. Eu sei, cheguei a jogar também. Que era até um do Tinha aquele tipo, também do macaco também que jogava uns barrilzinhos de o fogo. Donkey Kong. Ele jogava os barrilzinhos. Eu confundi o nome, Esse é o Donkey Kong. Esse joguei muito também. Tinha aquele também do foguetinho que ia... Sim, as Esqueci o nome naves dela. espacial, a Spacer alguma coisa assim. Também que ia destruindo o meteoro se transformava mais um monte, você ficava... Nossa, eu jogava horas aquilo. Aí eu já peguei eles da parte da internet também. Sim. Meu computador tinha esses jogos, e aí eu jogando, aí meu pai vinha e falava, esses jogos fui eu que jogava, não sei o que. Aí um pouco de internet que conseguia, eu ia lá, baixei alguns jogos do Atari mesmo. Isso que eu tinha 8 anos, tipo... Hoje em dia uma criança de 8 anos tá hackeando a NASA, eu com 8 anos com Tá de jeito já. com Windows 98 ali, era Eu já peguei aquele... não fazia muita coisa. A internet Windows. era discada, só pra... Ainda peguei um pouquinho ali da internet de escada. Acho que eu peguei o Windows Vista, veio o Vista e depois o XP, né? Sim. Porque aí veio o 2000, depois o Vista, né? Não, veio o XP e veio o Vista. Aí veio o 7. Então pegou o XP primeiro, pegou mais antigo. XP, Vista e 7. Foi o XP, aí o Vista que eu não gostei, eu voltei pro XP. O Vista eu achei pouca gente gostou. Acho que o Vista A única foi um dos coisa que eu piores. particularmente gostei do Vista foi a interface dele ali, o design dele. Não sei, eu Que gostei é bem do bonitinho. XP. Tanto que o 7, eu adoro o 7. O 7 eu acho que é um dos melhores. O 7 ali até ficou hoje. muito bom, que é literalmente, praticamente o sistema todo operacional, assim, Sim. como mexia no XP com o design do Vista. Aí ficou bem bonito, assim, eu gostei particularmente. Até hoje do eu sou fã do Windows 7. Eu também. Não gosto, porque o Windows, agora pra mim o Windows parece que ele foi projetado com telas touch agora também, né? Então agora muda bastante coisa. Temos que evoluir, Chico. Temos que evoluir. Felizmente, né? Felizmente. Mas tem algumas coisas que não deveriam mudar. Concordo. Então, após a Atari, a gente entra nesse mundo dos jogos. Claro, já existiam alguns, mas ali a gente tem a Atari, que foi uma das maiores na época, né? Foi o fliperama, e após isso a gente tem o nascimento dos portáteis. Portáteis assim, portáteis para você levar para casa, os comerciais. Os Na época era portáteis. Porque você tinha a máquina caixona desse tamanho, a máquina desse uma tamanho. máquina desse tamanho. Era portátil. É portátil. Portátil pra época. Dá pra levar? Dá. É portátil. Aí temos, já com esse negócio tudo ali, a gente tem o nascimento da Apple, já antes. A gente já tem a criação antes, né, da Apple ali, mas o nascimento mesmo da Apple a gente confirma em 76, com a criação do primeiro computador, do primeiro console comercial, que é o Apple One. Feio. Sim, acho que foi a... É de madeira e o... o pessoal achou que... Eu não sei se foi esse da Apple, ou se foi um outro, que foi um dos maiores desastres, assim, todo mundo achou que ia fazer fila pra comprar. Não, esse como foi o primeiro, foi o nascimento, ali ele Foi o fez... nascimento, foi tranquilo, Foi assim, tranquilo. né? Vendeu mais do que esperava, mas foi o outro depois. Ali foi o comercial, eles começaram a vender, porque como não tinha tanta gente vendendo ainda, venderam. Sim. E se eu não me engano, no filme até retrata eles indo na Xerox comprar a tecnologia do mouse. Mostra, tanto que eu falo que aí no filme que eu assisti do... Não esse filme do Steve Jobs, o último. Não, tem, ó. Tem, é um que eu assisti na época que eu fazia computação, tipo, essas escolinhas megabyte, Você qual é o filme? databyte, Esse mesmo que eu vou passar. Que aí, ainda bem que você vai passar, porque eu queria assistir de novo. Sério? Porque aí o cara, uma vez o professor falou, vai lá, assistem esse filme. Colocou o filme e sumiu. Também assisti. E eu assisti meio que sem áudio. Eu assisti a primeira vez na extinta, acho que já tá extinta, porque eu acho que eu nunca mais ouvi falar. Microlins. Acho que não existe mais. Eu era megabyte, também nunca ouvi falar. Era na Microlins. As escolas de computação que eu Era. ia lá.
Aí Era uma das mais famosas na época. Eu ia pra aprender software, eu aprendi hardware, porque tinha que montar o computador, porque não vinha tudo desmontado os computadores. Eu aprendi a desenhar uma relação no Paint. Top. Não aprendi nada de Excel. Foi um das primeiras contatos ali com o Photoshop, eu gostei bastante. Porra, meu Deus, eu não passou Photoshop na época, eu tive que aprender. Não, meu também não. Ele passou uma eu foto curioso. de uma menina com sardas e pediu pra tirar. Aí eu não consegui Pois é. tirar, eu fiquei com tanta raiva que eu fui pra casa, baixei e peguei os mais sardentos da vida possível e Não, fiquei na tentando época, tirar. até que eu não fui muito E até pra que essa fui parte. descobrindo técnicas e fui. Só que aí todas as técnicas. Eu depois da Tanto que informática eu parti para outro lado, eu fui para a área de linguagens ali, então eu sei muito sobre linguagem de computador. Não, Eu sempre gostei da área de programação, eu falei, como é que isso então, é linguagem feito? também, essas coisas assim e tal, tanto que eu meio que hackeei algumas coisas, entrei muito na Deep Web. Estamos no YouTube. Então, contando os podres aqui. Isso a Daqui gente pouco fala- alguém bate aqui, a gente- foi você, né? A gente fala por trás das câmeras. Eu sei que a Cia tá nos vigiando o tempo todo, né? Mas a gente fala isso só por trás das câmeras só. Mas aí eu cheguei a hackear algumas coisas, entrava muito na Deep Web, esses negócios assim, muitas coisas esquisitas. Aquela música do Igor Guimarães. Eu sei quem é o Igor Guimarães. É Guimarães? Aham. Entrei na Deep Web e eu vi sim. Não vi a música, mas eu sei quem ele é. Tipo, eu só lembro um pedaço que fica na cabeça, dois diabéticos comendo um pudim, eu vi sim. Masturbação, masturbação. Acho que tem coisa que a gente não pode falar no YouTube. Eu acho que. Então, Tem coisa fala que uma senão coisa é aí. censurada. Um rapaz com guaxinim, eu vi sim, um bagulho assim. Aí vai. Vamos voltar. Enfim. É uma música. Vocês devem. Vocês pesquisem aí, gente, porque é por conta e risco de vocês. Já aviso que ela fica na cabeça. Bom, como meu tempo já está acirrado aqui, né, pelo que eu tô vendo, só para finalizar aqui, eu passar os filmes. Bom, em 76 temos a criação ali meio da Apple, depois veio esse boom que a gente conhece hoje, mas eu quero falar depois sobre a história da Apple. Temos em 77 também a gigante Oracle, que foi uma das maiores ali para a criação da internet, uma das grandes responsáveis. Aí nesse meio tempo assim, de 77 até 80 a gente não tem muita coisa. 80 ali a gente tem a criação da Sun Microsystem. É engraçado, né? Falar. Um puta período de tempo não tem muita coisa. Hoje em dia, todo dia tem alguma coisa sobre tecnologia, porque, assim, né, meu? só que- tipo, um Não, cara tem, mas é que eu Não, tô falando sim, assim, não muita tem coisa especificamente no Vale do Sim, Silício. mas exemplo, fugir do eu acho que tempo. por ano, eu nem sei, mas parece que por ano parece que é lançado 4, 5 celulares, modelos de celulares. Porque ó, Mas só aí vem mais isso eu tô falando de uma marca, aí vem outra marca mais 3 celulares, vem outra marca mais 3 celulares. A internet vai, melhora, faz um upload para não sei o que. O Google lança mais um arquivo, mais um tipo de trabalho. porque E sempre só- melhorando ali, tipo, aí vem agora o metaverso. Agora o metaverso tá caindo já. cai, aí tem hora que sobe de novo. Acho que vai cair, muitas marcas já não estão apostando mais não. Mas que nem agora assim, a gente tem a criação. Temos assim, falando dos celulares, temos assim a sul-coreana. Eu não vou citar que todo mundo sabe quem é a sul-coreana aí. Ela lança, acho que por ano ela deve ter uns 5, 6 lançamentos aí. Então, Só no início do ano ela lança o top de linha. Aí depois ela começa a lançar intermediários, aí começa a lançar os de entrada. Aí o pessoal lança tablets, lança notebook. O pessoal da até- Tesla eu vi um planejamento de um celular. Primeiro ele vai pegar essa internet em qualquer parte do mundo de graça, porque ele vai pegar a internet direto da Starlink. O celular É. vai ser mentira. É mentira. Foi uma fake news que foi contada. Sério? Sério. Ele não tá interessado em criar, foi uma fake news que a internet criou. Puta, mas criaram uma fake news bem bonita, hein? Porque é o celular bonito da porra. Porque eu Uma olhei fake assim, news. tipo um celular preto, mas, nossa, bem top, assim, bem tipo. Eu vi num canal de notícias bem respeitado assim que foi uma fake news. Nossa. Eles não estão interessados.
Pô, mas se eu achar Aí depois eu vi se outro achar canal um, de tecnologia falando também que foi que não é se eu achar um existia. celular daquele modelo, eu compro. Porque eu acho esses celulares assim, Eu acho que o pessoal- particularmente, eu acho bem Acho que o pessoal falou assim, bem fininho, vamos criar uma assim. fake e ver se ele aceita, vai que ele cria. Vai que ele cria, jogou a ideia. Jogou a ideia, vamos ver, né, se vai surgir alguma coisa. MK Ultra funcionando já. Então, a ideia tá aí. Aí só pra finalizar ali, assim, que foi o boom mesmo do Vale do Silício, foi em 1990, que a gente tem um boom ali de várias empresas chegando. Porque o que acontecia? Como ali foi surgindo várias empresas assim, surgiu a empresa de transistor, a Silício, que foi a primeira, então ela começou a mandar. Só que para facilitar, tipo, até as conversas e tudo, o pessoal foi tudo migrando um para perto do outro ali. Sim. Não foi algo que foi tipo, vou criar e pronto, e vem muitas empresas para cá. Sim. E baixar as taxas para... Não foi assim. Foi meio que orgânico o crescimento. E muitas Tanto que- empresas de garagem começou a surgir lá, muita galera começou a ir para lá, muitas microempresas, né? Temos o criamento a criação mesmo da HP. Da Uber foi criado lá. A Uber já é mais agora, Sim, 2000, sim, né? Anos sim. 2000. Não, Mas a gente tem mesmo ali, ó. Cadê? Temos ali, ó, em 1939, que foi mais ou menos uma das primeiras grandes. Só voltando assim. tá 39, por quê? Só voltando. Eu tinha esquecido que em 1939 a gente tem uma da criação de uma das primeiras empresas grandes assim que saiu de Stanford, que foi a HP. Que inicialmente foi calculadores, que era muito tecnológico, ele era um Sim. calculador e tal. Depois de um tempo ela veio com a criação de impressoras, bem depois. Mas temos que foi criado até por... Foi Packard e eu esqueci o nome do outro. Acho que era Hendrick e acho que era HP. Foi esse o sobrenome. Aí temos ali também já o boom, que foi em 1990, como eu falei, que foi a criação de empresas de internet. A internet já estava ali, a discada bombando, né? E precisávamos de empresa. Então ali já começou a nascer a eBay, o Yahoo e o Google, que inicialmente foi só um buscador ali. E o Yahoo era muito maior do que o Google. Era. Eu lembro que aqui no Brasil eu usava a KD.com e Yahoo. Não usava muito o Google porque você não conseguia encontrar muita coisa pelo Google. Porque a Google ali acho que foi tipo um trabalho de curso, né? Aqui eu pesquisava pelo KD. Eu lembro muitas coisas ali, tipo na minha sexta, sétima série, eu procurava coisas pelo kd.com.br. Acho que eu usava o Yahoo. Aí depois Yahoo. aí o Yahoo comprou a KD. Aí depois teve outra nesse meio tempo. E não lembro depois o nome. aí eu comecei a usar Yahoo. O E Google depois foi do bem depois. Yahoo, eu comecei a utilizar o Google, eu nem lembro assim muito. Não, eu acho que a Microsoft tinha o próprio MSN. Isso, o aí web. MSN, aí começou... Não aí, um aplicativo de conversa, Sim, tinha o MSN que era tipo tinha o portal de notícias, tudo Sim, embaixo sim. e em cima o eu buscador. tinha um ódio daquilo, porque era para carregar toda aquela porrada de notícia, demorava 3 dias para abrir. E aí eu comecei a usar o Yahoo começou a demorar muito para comecei a usar o Google, que estava sendo muito mais rápido. O Google ele Nunca foi mais- porque ele foi o mais rápido ali, né? E nunca Porque mais não tinha larguei. tanto. Também foi pro Google e começou essa grande empresa também que eu quero contar depois, mais um pouco sobre ela. E os filmes. Como fala Os principais. Início do ano, a galera tá lá de boa, depois que assistir nosso de podcast, férias. vai falar, vamos assistir uma sequenciazinha Olha, de um filmes. filme que eu achei top. top, que fala assim o nascimento da Microsoft e da Apple, que é Os Piratas do Vale do Silício. É esse filme que eu assisti na... Muito Eu bom. lembrava que era Piratas de alguma coisa, Os procurei de Piratas tudo que é jeito. Os Piratas do Silicon Valley. E o outro, que é o mais recente, a gente tem do Steve Jobs, Sim, também é muito que é muito bom. São esses os filmes que eu vou passar. E agora também, né, que eu falei das séries, né, que é uma das feiras que eu mais tenho. Alguma coisa aqui. Não sei, formiguinha. velho. Mexe, tá aparecendo umas coisinhas aqui. É uma formiguinha. Bom, que a série pra mim é como se fosse uma São Paulo Fashion Week. Porque ali, uma São Paulo Fashion Week, aquele desfile de moda, que tudo ali você tem a criação de produtos e conceitos. Sim. Nem tudo vai pro mercado, a maioria é conceito, então é isso que acontece. Acho muito top, que nem a televisão com tela dobrável que saiu ano passado e tal. Não saiu ainda, mas foi um conceito já criado.
Sim, os celulares com essas telas dobráveis, que eu acho que até como Vão eu conceito vou na demorar, época. eu vou demorar muito pra comprar, porque vai dar muita merda ainda até esses celulares começar a fazer ficar legal. Eu tô Porque esperando nesses sair. celulares de tela de vidro, não sei o que, o cara sentava, tava com o celular no bolso, nem no bolso de trás era, no bolso da frente, a tela explodia. E não É sei que o nem a quê. criação de uns tablets aí de uma empresa de uma maçã mordida, que antes entortavam também até, porque eram telas grandes e tudo, acontecia esse negócio de empenar e tudo, até a tecnologia se solidificar ali. Sim. Eu nunca gosto de comprar tecnologia, tipo, até mesmo os Windows quando lançam, como tem O Windows eu sempre gosto 11. de... É 11 ou 12? 11, a gente tá no 11. É 11. É o 11? É o 11, o 12 tá pra sair ano que vem. Um 11. Ou esse ano. Enfim, não sei. Eu acho que o 11 ainda nem instalei, ainda tô no Eu 7. Tem um computador meu que ainda é o 7, eu sei que não tem mais atualização, mas vai continuar lá. E tem o 8. O 8 e o 10. Ah não, o 8 pra mim foi o pior sistema. O 10 eu gostei odeio bastante, mas o 8 ainda O 8 eu quase não sei. Ah, Eu então, voltei o pro 8 7. Mas, não, o 8 não, é o 10 mesmo, que eu realmente usei o 8, não gostei, voltei pro 7, aí lançaram o 10, aí Eu fui por pro causa 10. dos programas que eu tinha que utilizar nesse computador, tá o 10. É. Aí O o 8 8 eu é só odiava. pra jogo mesmo. É, porque o 8 foi na Os primeira jogos junto antigos, com a né? criação do Windows Phone, eles criaram aquele 8 ali, meio que foi pra tablet Nossa, e tudo, foi um dos Windows piores sistemas. Meu Deus. Demais. Mas isso é para outro podcast, porque É. eu já passou do tempo bastante. Bora falar sobre coisas alegres, felizes. É o que? Marilô Pônei? Alegre e feliz? Quase isso. Ah, quase isso. Ó, não, nesse caso vai ser meio suave. Tem sequestros, Você sempre fala que é suave. caçadas humanas, Ah, estupros. começa. Daqui a pouco o YouTube começa a baixar, acessar nossos vídeos aí. Bom, ali eu vou falar sobre Robert Hansen. Como sempre, eu não sei quem é. Ele é Um cara maneiro, como sempre. um serial killer ali que ele matou uma galerinha, matou umas mulheres ali na época ali dos anos 70, final de 70 para o início de 80. Mas ele não fez somente isso, né? Tipo, ele fez várias coisas ali. Ele nasceu em 1939, ali, mas... Junto com o nascimento da HP ali, mais ou menos. É sempre uma data, as nossas bate. Né, velho? A gente fala os bagulhos Você presta aleatórios, atenção, bate. sempre tem alguma coisa que bate. Aí, mas seu destaque maior ali foi finalzinho ali dos anos 70 com o início dos anos 80 ali, que ele ganhou um destaque maior ali. Tanto que o que ele fez... Opa, eu vou tirar porque tá vazio. Tanto que o que ele fez foi inspiração para um filme. E esse filme eu assisti há um tempinho já atrás. O filme é Sangue no Gelo. Sangue no Gelo. Porque ele só para explicar, ele é do Alasca. Ele cometeu praticamente todos esses crimes, essas caçadas humanas no Alasca. Ah, legal. Então, é um dos serial killers do Alasca, ali, bem conhecidos, assim, na região, assim, a galera sempre fala. E se eu não estou enganado, também o Criminal Minds, a série que eu assisto, ele cita muito ele umas 3, 4 vezes, assim, umas temporadas, e tem um caso que tem, eu acho que um cara que faz uma pequena imitação deles. Não fala diretamente que é no Alasca ali, eles colocam numa outra região gelada, mas enfim, né? Mas pra quem me conhece, você fala, pegou a referência, foi inspirado nesse cara. Não lembro de um episódio assim, mas é porque eu não assisto tanto o Criminal Minds, mas eu lembro de um episódio que eles foram pra região fria que tinha lá. E na real, assim, não é uma coisa exclusiva, assim, ele não foi o único cara que, infelizmente, não foi o único cara que fez esses tipos de caçada humana. Temos vários outros, inclusive temos uma família inteira que caçava, pegava homens, mulheres e jogava eles na selva e brincavam de caça com eles. Enfim. Mas enfim, esse daí é assunto para uns outros, assim. Lá pra terceira temporada. Exato. Eu vou fazer uma breve introdução aqui
que aconteceu em 1983 ali, que é praticamente o caso que mais repercutiu assim, o que foi o que deu toda a notoriedade. Uma garota de programa, Sandy Olsen, de 17 anos, ela sai correndo no meio da Sexta Avenida no Alasca, só descalça, somente acho que com uma calcinha e com uma roupa de cima, toda rasgada, toda suja e algemada. Ela sai correndo, aparece nessa estrada, e conforme ela aparece, está vindo um caminhão, e esse caminhoneiro para e ajuda ela. Nisso que ajuda ela, ela fala que ela foi sequestrada, estava sendo estuprada e o cara estava caçando ela. E aí que começa toda a história assim de Robert Hansen. Para constar ali, Robert ele matou cerca de 17 mulheres ali no Alasca, mas antes disso ele não nasceu em Alasca, ele nasceu em Iowa. Nossa, eu tenho uma certa dificuldade para falar. Percebi que o inglês não está muito... Iowa ali, ele nasceu em Iowa, ele teve uma infância meio... A maioria deles, né, teve uma infância meio ruim ali, meio... Sempre é um padrão, infância ruim, alter ego... meio esquisita a infância dele ali. E depois ainda dizem que a infância não causou traumas, né? Sim, ele teve que trabalhar forçado muitas horas na padaria do pai. Na escola, ele sofria um bullying grande a gente sabe como que a escola é, né? Aí imagine um maluco cheio de espinha na cara, tímido e além de tudo gago. Oh, meu Deus. Então imagine o bullying que esse cara sofreu na época da escola ali. Imagina. Aí dizem que isso, os especialistas, né, dizendo que o FBI, que foi feito o perfil dele, foi praticamente daí que ele começou a ter um ódio pelas mulheres, porque ele era rejeitado pelas mulheres, pelas garotas que ele gostava na época da escola. Ele não tinha mínima confiança em chegar nelas, não tinha, sem contar que era um zoado pela escola toda, todos implicavam com ele por ser gago, e por ser cheio de espinha e tal. E a gente vê muito nesses filmes principalmente lá dos Estados Unidos, que sofrem bastante, esses caras que sofrem uma acne mais ativa, assim, né, mas... Eu tentei procurar um nome. Mas também procurei saber ativa, mas que tem bastante acne, ainda mais gago, usa aparelho, então a gente meio que vê ali com que... O típico nerd. Dá pra poder ali meio que imaginar. Nisso ele, por sofrer bullying, ter muitos amigos, ele começou a criar uma espécie de passatempo ali meio incomum. Ele começou a caçar muito com arco e flecha. Ele desenvolveu umas técnicas muito boas, então era um ótimo caçador. Ele caçava muito bem com arcos, flechas e armas e tal. Quando ele chegou aos 18 anos, ele se alistou para os Estados Unidos, se alistou para o exército dos Estados Unidos. Ele não ficou muito tempo, um ano depois foi dispensado, não foi muito divulgado o motivo, porque da dispensa. Só que depois que ele foi dispensado, logo em seguida ele já começou a trabalhar como instrutor, assistente numa academia de polícia, ali numa cidade chamada Pocahontas, em Iowa. Ali. Em 1960 ele se casou. Ele se casou, beleza, tal. Ele casado, só que aconteceu, mais ou menos na mesma época, ali, em 1960, ele cometeu o que começou as primeiras aparições de crime dele ali. Ele, junto com outro rapaz que trabalhava na padaria do pai dele, incendiaram uma garagem de ônibus escolar. Então ficou preso ali eles foram presos. Ele ficou preso, ele era para ficar preso 3 anos, mas ficou preso somente com 1 ano e 8 meses ali. Com 21 anos ele já foi solto. Conforme ele foi preso, a mulher não aceitou
e largou ele. Ele ficou separado, não estava mais casado nem nada. Na cadeia, esse tempo que ele ficou na cadeia, foram feitos testes nele, psicológicos, tal, como lá tem muito isso. Ele foi diagnosticado com transtorno bipolar e episódios de esquizofrenia. E ele tinha um desejo muito grande de vingança. Mas vingança contra quem? Contra os que praticavam bullying com ele? Não, contra as mulheres. Que ele gerou um ódio muito grande. Mas mesmo assim, foi liberado. Nesse tempo aí que foi liberado, ele foi preso algumas outras vezes por pequenos furtos e tal. Aí ele casou de novo. Em 1967 ele foi para o Alasca. Nisso ele teve 2 filhos e abriu uma padaria. Já no Alasca. Nessa padaria ele era também um cara muito bom em caça e ele acabou sendo um queridinho ali da comunidade, embora meio que mais pra frente ele continuou cometendo alguns crimes, mas muita gente gostava dele, ele era um homem querido pela sociedade, muita gente via ele com bons olhos. Até que depois ali, ele foi preso, ele ficou preso, ele foi preso por 2 crimes, ali no Alasca, que muita gente ainda não acreditava muito. Porque ele foi preso por sequestrar e estuprar uma dona de casa e depois foi também condenado. Ele foi condenado por 5 anos por conta dessas 2 prisões, dessas 2 infrações. Preso por delitos. Preso por sequestrar, estuprar uma dona de casa. E torturar também, fez uma pequena tortura ali, mas não especificamente qual tipo de tortura foi especificado, e por também sequestrar e estuprar uma garota de programa. Só que aconteceu, a garota de programa simplesmente retirou a queixa. Nisso ele não ficou muito tempo na prisão, ele foi solto e essa outra dona de casa também não bateu muito as histórias, e ele ficou preso ali, era para ficar preso por muito mais tempo, acabou ficando preso ali por 5 anos, depois foi liberado. Ali mais ou menos em 72 e 73, os especialistas dizem que foi quando ele teve o ápice da crueldade dele ali, tipo, onde foi que ele matou mais gente, assim. O que ele fazia? Ele tinha um modo operante já meio padrão já. Ele ia até uma cidade, pegava umas garotas de programa e levava elas até uma cabana que ele tinha meio afastado. Chegando nesse galpão, nessa cabana, desculpa, o que ele fazia? Ele amarrava elas, colocava tipo uma coleira nelas, estuprava elas repetitivamente com uma arma apontada. Se a garota de programa não lutasse com ele, não deixasse ele fazer o que ele queria, ele simplesmente, se ela ficasse tranquila, né? Não tem como ficar tranquilo numa hora numa situação dessa, mas ficar mais de boa, não lutar e deixar ele fazer o que ele tinha que fazer, ele pegava, levava ela de volta pra cidade e largava ela. Se ela começasse a lutar, se debater e não sei o que, e não deixar ele fazer o que ele queria, ele simplesmente soltava ela na selva e caçava ela. Tanto que ele pegou um apelido como o padeiro açougueiro ou o padeiro caçador de humanos. Então ele pegava e caçava elas. Conforme ele caçava elas, o que ele fazia? Matava ela a facadas, facas, e muitas vezes ele usava uma arma específica que tinha um calibre 223. Eu não sei que espingarda é essa, uma espingarda, eu nunca tinha ouvido falar desse calibre, assim, uma arma meio específica. Eu não sei se a tradução é errada, alguma coisa assim, que eu li desses arquivos, mas vários arquivos estavam falando que o calibre era 223. Eu conheço tipo a .50,
9mm, 8mm, 44, 38, mas essa 223, Eu nunca ouvi falar. eu acho que deve ser uma arma específica deles, Deve assim. ser de não caçador, às vezes. de caçador. Então ele sempre utilizou essa arma. Isso foi muito importante, principalmente lá na frente. Por quê? O que aconteceu? Quando de 76 a 83 não tem muito conteúdo dizendo o que ele fez, mas sabe que ele seguiu matando. Ele matou, como foi acusado ali, de 17 homicídios ali. Mas em 76 ele foi preso por roubar uma motosserra, mas logo foi liberado, assim. Mas ele tava com a motosserra. Mas ele roubou essa motosserra. Não se sabe muito bem se ele utilizou essa motosserra em alguma das suas vítimas, se ele... O motivo por que ele queria essa motosserra não ficou muito... Eu devo imaginar, mas... Não ficou muito específico assim, mas eu acredito que... Vocês vão ver mais pra frente, eu acredito que ele realmente chegou a utilizar, assim. Aí chega em 1983, que quando eu falei que a Cindy, a moça que saiu correndo e foi resgatada pelo caminhoneiro, ela foi resgatada pelo caminhoneiro, o caminhoneiro levou ela à delegacia e ela simplesmente deu uma declaração assim, tipo, tudo indicando que era o Robert, tudo. Mas mesmo assim ainda a polícia ficou meio com o pé atrás e não prendeu. Descreveu ele, descreveu que estava numa cabana, perto de uma região onde ele tem uma cabana e além de tudo era gago. Ele. Mas mesmo assim a polícia não prendeu ele, porque ficou muito assim com o pé atrás, porque, pô, o cara é reconhecido na cidade, tudo bem, cometeu vários pequenos delitos, vários crimes e tal, mas nenhum deles foi assassinato, nenhum deles foi nesse nível. Na verdade foi o estupro que foi, mas não... Enfim, e mesmo assim, depois disso, ainda ele era conhecido e era um queridinho da cidade. A comunidade via ele com bons olhos. Então os policiais como fala? Não prenderam ele, deixou ele meio que assim, mas ficou meio que de olho. Formiguinha. Estamos doce hoje. Então, E também, um outro motivo também de não prender ele é que o amigo dele, um outro jovem amigo dele, deu um álibi para ele. E como a garota também era uma garota de programa, a gente sabe que tem esse preconceito, tudo, mulher e garota de programa e tal, e ele também falou o seguinte, que ela simplesmente estava tentando armar pra cima dele, que ele não fez isso, nem nada e tal, e também um dos motivos de não prender também ele. Que eu acho que foi já uma imprudência, porque ele já tem um antecedente criminal forte, mas enfim. Mas o bom é que não se sabe casos depois da Cindy, então a polícia deixou ele solto, mas logo em seguida acabou ele. O que aconteceu? A polícia começou meio que ficar de olho, começou a notar que tinha várias mulheres desaparecidas, várias denúncias de mulheres desaparecidas, e começou a surgir nas matas vários cadáveres. E muitos cadáveres sempre no mesmo estilo, garotas de programas que sumiram. E quem voltou a ser suspeito? Ele começou a ser suspeito novamente. E aí que bate de novo onde dele ser suspeito, que uma das suspeitas ali foi encontrado, sem contar que foi encontrado ali perto, cerca de 9 km da casa dele ali, aos redores. O calibre da bala, de um dos cadáveres que foi encontrado, o calibre da bala era exatamente .223. Então batia com uma outra arma que ele já vinha, vários outros corpos antigos que já vinham acontecer, eles encontraram, bateram com outros e falaram, pô, não é um assassino comum, é um assassino em série. Quem eles chamaram? O FBI. O FBI com a unidade de comportamento comportamental,
unidade de UAC, eu sei que é UAC, unidade não sei o que comportamental de leitura. Fugiu o nome agora. Mas eles fazem perfil dos criminosos. Então eles simplesmente deram um perfil que foi diretamente no Robert. O perfil foi, o cara era um caçador extremamente habilidoso, Robert é. O cara tinha uma autoestima muito baixa, Robert tinha uma autoestima. Tinha um histórico de rejeição por mulheres, o que mais ele tinha. E provavelmente era gago. Provavelmente não, certeza ele era. Mexeram no lixo do cara, velho. Só pode. Porque até a gagueira os caras conseguiram deduzir no perfil deles. E assim, é uma coisa absurda, velho. Eu amo muito esse perfil comportamental, assim, perfil de criminosos. E eles vêm, não é simplesmente o que muita gente acha, é adivinhação. Eles estudam muito, tem os livros que eu leio também, que eu cheguei a ler alguns deles, O Corpo Fala, tudo esses negócios. Meu, é absurdo, assim. É muito interessante você ver. E você querendo ou não, você começa a ver assim, você vê algumas coisas. Tanto que muitas vezes eu estava assistindo outros documentários de assassinos que eu não sabia da história. E os policiais iam montando o caso, ia falando, e eu já deduzia, eu não sabia quem era exatamente, porque eu não conhecia todo mundo, mas sabia mais ou menos a profissão do cara, o que o cara sofreu na infância ali, tipo, pô, esse cara tá matando tudo. A mulher é padrão, velho, a mulher, o caso de um serial killer também que eu vou falar, que é da Inglaterra. O cara matava muitas mulheres. Só que as mulheres jovens sobreviviam e as mulheres mais velhas morriam. Mas, obviamente o cara tem problema com a mãe. Ele ataca mulheres, mas ele não consegue matar as mais jovens. Ele só consegue matar as de meia idade. É porque ele tem problema com a mãe, não sei o que e tal. Ou foi mais pra frente, tinha problema com a mãe. Eu falei, bingo! Mas enfim, voltando ao assunto. Então, eles acertaram diretamente no perfil. Aí foram atrás do Robert, chegando nessa cabana dele, viu que ele era simplesmente muito mais maligno do que era. Do que se imaginava. Na cabeceira da cama dele tinha um mapa com várias localizações e X, onde ele matou e enterrou os corpos. No porão tinha o que eles chamam de me fugiu o nome. Tinha várias coisas das vítimas, joias, documentos, os pertences. Eles chamam de... Puta, fugiu o nome agora. Enfim, eles têm um nome específico que os assassinos levam como para ficar relembrando, revivendo esses crimes. Então, em 1984, ele confessou, ele foi preso nessa época, que viram tudo. Aí em 84 ele confessou tudo, aí ele confessou que em 12 anos ele matou 17 pessoas e estuprou 30. Só que especialistas dizem que tem muito mais. Ele confessou somente isso, mas tinha muito mais. O número de vítimas pode ser muito maior. Meu Deus. Mas, embora ele tenha confessado que ele matou 17, estuprou mais de 30, ele só foi condenado por apenas 4 cadáveres, por 4 mulheres que foram encontradas, que conseguiu evidências que foi ele, e pela Cindy, por tentativa de homicídio e estupro. Mas ele pegou 461 anos de prisão, mais uma prisão perpétua. Além dos 400, legal. Ele tem uma prisão perpétua e sem direito a condicional, sem nada. Então ele já... Pegou uma prisão perpétua mais 400 e poucos anos. Se ele vivesse 461 anos, não, prisão perpétua. Aí ele morreu em 2014 aos 75 anos de idade. Mas todos daqueles corpos
que ele confessou, 5 nunca foram encontrados nem evidências do que ele chegou a confessar ali. Então, esse é o tema de hoje. Não foi tão pesado, mas a parte mais pesada, porque eu dei uma diminuída também. Depende dessa vez, porque eu acho que o pessoal já tá meio que traumatizado. O primeiro episódio do ano, vamos na calma ali. Mas o que ele fazia com as mulheres ali, a caçada humana, ele literalmente matava ali, caçava, corria atrás delas e faziam muito mais coisas aí. E coisas de outros corpos que provavelmente pode ter mais vítimas, mas ele não confessou e foi com um túmulo pra ele com todos esses segredos, mais um monte de segredos a mais aí da vida. Tá certo? Então acho que foi isso, né? Por hoje é isso. Então, galera. Já não se alongou tanto. Não. Tá perto ali da 1 hora, mas. Pra dar mais uma segurada aí no primeiro vídeo do ano. Exato. Então, gente, a gente vai pedir a ajuda de vocês para dar o like. Comentar. E a gente não falou, acho, nos últimos vídeos, porque Natal e tal, acho que a gente acabou esquecendo. Mas a gente tem um projeto de fazer o especial da galera que manda os relatos deles. Eu recebi alguns relatos, aí parou de receber, eu fui ver o porquê a gente não citou. Mas mandam uns relatos de casos sobrenaturais para vocês. Que a gente vai ler os casos. Não precisa se identificar se não quiser. Pode ser simplesmente colocar, pode mudar os nomes das pessoas. Fazem do jeito que vocês quiserem, não precisam se expor aqui que a gente não vai citar nomes. A gente não cita nomes se não quiserem. Tá certo? Então, foi isso, Foi gente. isso. Valeu. Então, até a próxima semana. Obrigadão. Tchau. Bom começo de ano pra todos. Valeu.